Queridos e amados irmãos, eu vos saúdo com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta oportunidade, eu desejo compartilhar convosco uma breve porção da palavra de Deus, subordinado ao seguinte tema: andando sem Jesus, pensando que está andando com Jesus. Grave bem, esse é o tema que nós, a partir de agora, passaremos a trabalhar. Andando sem Jesus, pensando que está andando com Jesus. E o texto bíblico em que eu me baseio para desenvolver este tema está em Lucas, capítulo 2, do versículo 41 até o versículo 49. Eu fiz uma paráfrase em cada um destes versículos para que você possa entender melhor a verdadeira lição desse texto em que nós estaremos comentando. O versículo 41 relata que seus pais iam todos os anos a Jerusalém à festa da Páscoa. O que isso quer nos dizer? Que a família do Senhor Jesus era extremamente religiosa. Foi aquela família que o Senhor Deus usou para ser canal da entrada do seu Filho neste mundo. Quando eu digo aqui que a família era extremamente religiosa, eu estou diferenciando pessoas de pessoas, pois naquele tempo, como também acontece hoje em dia, nem todos os judeus eram extremamente religiosos pela religião. Hoje em dia, se você for a Israel, você vai ver este tipo de procedimento, esta conduta dos judeus. Nem todos são extremamente religiosos, muitos são liberais, outros são mais ortodoxos, outros são mais fundamentalistas. Aqui, nesta passagem, revela claramente que a família do Senhor Jesus era extremamente religiosa, zelosa pela religião, conforme Paulo diz lá em Gálatas, capítulo 1 e versículo 14, que ele excedia a todos os jovens da sua idade no profundo zelo que ele tinha pela religião. Enfim, o primeiro detalhe que nós enxergamos nesta passagem é que a família de Cristo Jesus era extremamente zelosa pela religião, cumprindo os preceitos, cumprindo as festividades e etc. No versículo 42 diz que quando Jesus completou 12 anos, seus pais foram para Jerusalém celebrar a Páscoa segundo o costume da festa. A celebração da Páscoa era parecida com a celebração do Natal, que hoje em dia as famílias fazem. A Páscoa era um jantar entre família, um jantar de famílias. No mínimo, tinha que reunir 10 pessoas. 10 pessoas era o mínimo que tinha que estar presente naquela refeição, porque o cordeiro tinha que ser totalmente consumido, não podia sobrar nada do cordeiro principal, objeto iguaria daquela refeição. E pelo que nós entendemos nos textos a seguir, verificamos que para Jerusalém não foi somente o pai, a mãe e os irmãos de Jesus, mas também outras pessoas que eram participantes da família. Estavam também outras pessoas, membros da família
do Senhor Jesus Cristo para perfazer um grupo razoavelmente à altura do que era necessário para comer o jantar, aquela ceia, aquela refeição da Páscoa. O versículo 43 diz que os pais de Jesus regressaram de Jerusalém, mas não perceberam que Jesus ficou na cidade de Jerusalém. Isso implica em falta de cuidado por uma pessoa tão importante como Jesus e falta de vigilância. O que podemos pensar aqui é que ao regressar de Jerusalém para Nazaré, os pais de Jesus, juntamente com seus familiares, formavam uma caravana razoavelmente média. E eles certamente se preocuparam com os filhos mais novos e não tão com Jesus. Não se preocuparam tanto com Jesus, que era o filho mais velho, primogênito, que tinha 12 anos de idade. Então, eles arrumaram as coisas, colocaram no lombo dos animais e voltaram para Nazaré, porém, sem perceber que Jesus não acompanhou a caravana. Isso é grave. É a partir de aqui, é a partir desse momento que o tema que eu escolhi começa a ser aplicado, andando sem Jesus, pensando que está andando com Jesus. O versículo 44 diz que após um dia de viagem é que se deram conta de procurar Jesus no meio da caravana. Isso significa que demoraram muito tempo para perceberem que Jesus não estava entre ele. Isto é muito grave. Depois de muito tempo, depois de um dia de viagem, é que perceberam que Jesus não estava no meio dos que regressavam para a sua cidade. E o versículo 45 diz que, ao se dar conta que Jesus não estava na caravana, decidiram voltar para Jerusalém à procura do menino perdido, do menino desaparecido. Isso fala do anseio para achar o filho perdido e do medo de perder Jesus para sempre. O que isso diz para nós de hoje em dia? Que existem muitas pessoas que estão na igreja andando sem Jesus, pensando que estão andando com Jesus. E quando essas pessoas se dão conta de que Jesus não está mais na companhia delas, essas pessoas entram em desespero e procuram encontrar Jesus para tê-lo novamente como o tinha antes. E é aí que está o problema. Onde encontrar Jesus? Tudo bem. Vamos ao versículo 46, que relata que após 3 dias acharam o menino no templo entre os doutores. Isso fala em perda de tempo procurando Jesus em lugares errados. Por quê? Depois de 3 dias. Onde eles passaram 3 dias sem Jesus? O primeiro dia, eles passaram voltando para casa, pensando que Jesus estava com eles, e não estava. Depois de um dia de viagem, é que se deram conta de que Jesus não estava no meio da caravana. Ou seja, Jesus se perdeu deles. A gente está acostumado de falar do pecador perdido, mas agora, por força de necessidade, estamos falando do Jesus perdido. Ou seja, o menino se perdeu e agora o que faremos? Gastaram um dia, repito, voltando para Nazaré,
sem Jesus, pensando que estavam andando com Jesus. Ao perceber que estavam andando sem Jesus, eles gastaram mais um dia voltando para Jerusalém a fim de encontrar Jesus. Aí nós temos 2 dias. E o terceiro dia, onde é que foi gasto? Conforme diz o versículo 46. O terceiro dia provavelmente foi gasto andando dentro da cidade de Jerusalém, procurando em todos os locais prováveis a pessoa do Senhor Jesus, procurando o menino em toda a cidade de Jerusalém, onde eles imaginariam que iriam encontrar Jesus. Observe que eles gastaram um dia procurando Jesus na cidade de Jerusalém. E, finalmente, eles vão encontrar Jesus aonde? No templo. Ou seja, devemos procurar Jesus no templo, porque ele se interessa pelo templo. Mas o que eu chamo de templo aqui não é o templo construído por mãos humanas. O que eu chamo de templo aqui é o templo do Espírito Santo, onde Jesus habita, que é o nosso corpo, que somos nós mesmos. É assim que diz o apóstolo Paulo: vós sois o templo do Espírito Santo. Quem procura Jesus dentro de 4 paredes está completamente errado. Jesus não é achado dentro de um templo e muito menos nos dogmas de uma determinada religião. O Senhor Jesus, ele é achado dentro do coração de cada pessoa. O Espírito Santo, ele trabalha no coração das pessoas a fim de que as pessoas abram seus corações para Jesus entrar. Ocorre que, após Jesus entrar no coração das pessoas, ele pode sair do coração das pessoas, caso as pessoas o expulsem das suas vidas. E aqui neste texto, nós encontramos a família de Jesus procurando Jesus num lugar ou em lugares completamente errados. Eles nunca imaginariam que Jesus estaria no templo. Mas por quê? Porque o templo era um local religioso. O templo era um local frequentado por pessoas adultas. O templo era um local de interesse de pessoas adultas e extremamente religiosas, pessoas que estavam ali constantemente a serviço de Deus no ministério sagrado. Não era possível encontrar um menino ali. Ninguém jamais iria esperar que um menino de 12 anos de idade, um pré-adolescente, iria estar ali no templo. Um menino estaria entre as crianças brincando, se divertindo ou coisas parecidas, menos no templo. E foi este o último lugar que os pais de Jesus foram procurá-lo, e foi lá que o encontraram. O versículo 48 diz que seus pais lhe perguntaram ao vê-lo, por que ele procedeu daquela maneira. Isso demonstra a falta de conhecimento que eles tinham das prioridades do Senhor Jesus. Que tipo de lição isso nos dá hoje em dia? Que Jesus dá prioridade ao templo do Espírito Santo, aos nossos corações, ao nosso ambiente espiritual. Se você se perdeu dele, ou se ele se perdeu de você, onde você deve procurá-lo? Dentro de você
mesmo. Por meio de quê? Por meio dos seus arrependimentos, por meio das confissões dos seus pecados e por meio de uma busca através de um coração quebrantado, a fim de achá-lo novamente dentro de você. E no versículo 49, o Senhor Jesus responde: por que me procuráveis? Não sabeis que eu devia tratar dos negócios do meu Pai? Isso demonstra que, com 12 anos de idade, o Senhor Jesus já tinha consciência da sua missão aqui na terra, quando ele diz que ele tinha que tratar dos negócios do seu Pai. Querido e amado ouvinte, o apelo que eu quero lhe fazer neste momento é o seguinte: se você se perdeu de Jesus, ou se Jesus se perdeu de você, não procure ele na religião, não procure ele nos dogmas, ainda que seja de confissão cristã. Não procure ele dentro de um templo construído por mãos humanas. Procure ele dentro de você. Com estas palavras eu não estou dissuadindo ninguém de frequentar os templos ou as igrejas onde se adoram o Senhor Jesus, mas dizendo que, se você for participar de um culto, você deve, ali, naquele culto, procurar Jesus dentro de você. Não procure Jesus no púlpito da igreja. Não procure Jesus em nenhum ícone apresentado por esta ou aquela denominação cristã, mas procure-o dentro do seu coração, dentro da sua alma, dentro da sua vida, dentro do seu espírito, porque é lá que você vai encontrá-lo. No seu encontro com a samaritana, o Senhor Jesus deu uma lição muito importante para aquela mulher. Ela, naquele diálogo que ela teve com o Senhor Jesus na beira do poço, ela disse para ele: nossos pais adoraram neste monte. Ela apontou para o Monte Gerizim, onde estavam somente os escombros de um templo rival ao de Jerusalém, porque já havia sido destruído. E depois ela diz: vocês dizem que o lugar certo de adorar é em Jerusalém. Observe que lá no capítulo 4 de São João, o Senhor Jesus, nesta interpelação da mulher, ele nem desvia a mulher do templo ou dos escombros do templo de Gerizim e nem encaminha ela para o templo de Jerusalém. Ele simplesmente diz para ela: mulher, chegará a hora, e a hora é esta, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura. Ou seja, Cristo Jesus está no templo. Ponha isso na sua cabeça. E o templo em que ele se encontra, lugar de prioridade, é você mesmo. Há pessoas que, quando termina o culto, parece que ele pensa que Jesus ficou lá na igreja. Terminou o culto, da porta da igreja para fora, eles se transformam em outras pessoas e se esquecem que Jesus não está no templo feito de tijolo. Jesus está em você. O culto termina, mas Jesus continua contigo. É importante que cada cristão deve notar que o companheirismo do Senhor Jesus Cristo é constante. O culto termina, mas o Senhor Jesus continua habitando na sua vida.
Ele volta para casa junto com você, ele está no seu lar, ele está no seu trabalho, ele está no trânsito junto com você. Se você tiver esta consciência do companheirismo de Cristo na sua vida, diuturnamente, eu tenho certeza que você nunca vai perder Jesus. Você nunca vai perder Jesus de vista. Ele estará sempre contigo, lhe dando apoio, lhe abençoando, lhe guardando, lhe protegendo, lhe encaminhando, lhe dirigindo. Estará constantemente na sua vida, lhe guiando em tudo aquilo que você necessita. Eu fico horrorizado com pessoas que, no momento de fazer negócio, costuma dizer: negócio é negócio, religião é religião. Isso está errado. O Senhor Jesus está na minha religião, mas Ele está também nos meus negócios. Ele está também na minha família. Ele está também em tudo aquilo que diz respeito à minha vida quantitativa e à minha vida qualitativa. Caso Jesus se perdeu de você, caso você tenha perdido Jesus, procure Ele dentro de você. Eu quero contar aqui um testemunho muito breve para concluir estas minhas palavras de um irmão negro norte-americano que viveu no tempo em que os americanos discriminavam os negros. Os americanos brancos discriminavam os negros. No tempo da segregação racial nos Estados Unidos da América. Naquela época, os cristãos negros eram impedidos de participar de cultos em igrejas de brancos. E um determinado irmão negro mudou para uma cidade que não tinha igreja de negro, só tinha igreja de branco. E ele tentou entrar naquela igreja para participar de um culto. E o diácono, o porteiro, educadamente disse para ele: irmão, o senhor não pode entrar aqui porque o senhor é negro e esta igreja é somente para brancos. Aquele irmão voltou para casa bastante triste pelo preconceito que pessoas da mesma fé que ele tinha lhe rejeitava. Mas ele não desanimou. Na semana seguinte, no próximo culto, ele tornou ir lá. E ele ouviu a mesma resposta. Mas ele foi tenaz. E na semana seguinte ele tornou voltar lá para ver se o porteiro tivesse pena dele e o deixasse entrar para participar do culto. A resposta continuou sendo a mesma, ao que aquele irmão triste, frustrado, voltou para casa. E em sua casa, de joelhos dobrados, chorando, ele orou a Deus, lamentando aquele acontecimento. E o Senhor Jesus apareceu para ele e disse: meu filho, por que você está triste? Só porque você tentou 3 vezes entrar naquela igreja e eles não deixaram você entrar? E eu, que já faz 30 anos que estou tentando entrar ali e eles não me deixam entrar. A partir daquele momento, aquele irmão mudou a sua atitude e o seu modo de pensar acerca do Evangelho, acerca do Senhor Jesus Cristo, e teve a sua alma confortada. Ou seja, aquela igreja já fazia 30 anos que eles estavam praticando uma religião cristã, ou praticando a religião cristã, porém sem o Cristo. Lamentavelmente, temos que dizer que hoje em dia existem muitas igrejas
que o Cristo não está presente nelas. São igrejas cheias de cristãos, mas vazia do Cristo. Que Deus lhes abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo e que Cristo nunca falte no seu coração, na sua alma, no seu espírito, em você mesmo, que é o templo do Espírito Santo. Amém.